Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite para todas. Eu não sei qual é que as irmãs vão ver este vídeo, hoje é quarta-feira, já está na metade da semana, espero que todas estejam bem na presença do Senhor, esteja com saúde, esteja alegre, porque nosso Deus, minhas amadas irmãs, é um Deus bom, é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, é um Deus que supre a nossa necessidade, só Ele é poderoso na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem aí seu like, para que este vídeo ande adiante, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e chegue convenção, libertação, chegue cura nas famílias, nos lares, e tudo venha a ser, minhas amadas irmãs, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, minhas amadas irmãs, no livro de 2 Coríntios 9, o verso 1, que nos diz assim: enquanto a administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei este irmão para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, passai está pronto. Aleluia. A fim de, se acaso, os macedônios vieram comigo, e vós acharei despercebido, não nos envergonhamos nós, para não dizermos-vos deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exaltar este irmão, para que o primeiro fosse ter convosco, preparasse de antemão a vossa benção, já ante anunciada, para que seja pronta como benção e não como vareza. Digo isto que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de nosso Deus, minhas amadas irmãs, aqui no livro de 2 Coríntios 9, verso 1, nos está nos falando o Paulo dos santos de Deus, aqueles que trabalham na obra de Deus, aleluia, com amor no coração, aleluia, que tem o prazer de ajudar o próximo, que tem o prazer de fazer algo na obra do nosso Deus. Porque a obra, minhas amadas irmãs, ela é de Deus. A obra não é minha, não é de ser humano nenhum, mas sim do nosso Jesus. E ali, muitas vezes, Paulo está aqui falando desses irmãos que ele enviou. E estava ali tendo alegria, que aí aquela alegria dele não fosse em vão, através desse irmão. Aleluia. Que está ali na obra para fazer a vontade de Deus. Porque quando nós estamos na obra de Deus, minhas amadas irmãs, estamos para ser obediente a Deus. Fazer o que agrada a nosso Jesus. O que Ele mandar eu ou você fazer, estamos ali para fazer. Ser soldado de Jesus, soldadas e soldados do Senhor Jesus Cristo. Como está aqui falando. Enquanto a administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo. Então nós temos que ter ânimo, coragem, força, para trabalhar na obra de Deus. Aleluia. O vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Aleluia.
Então, quando a gente tem cuidado com a obra de Deus, procuramos ali, nós somos falhos, nós somos pecadores, minhas amadas irmãs. Mas nós temos que procurar ali, fazer ali a obra do Senhor com zelo, com cuidado, com alegria no nosso coração, porque Deus se agrada daquele que faz a obra dele com zelo. Muitas vezes nós queremos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, e Deus não se agrada. Temos que procurar ter força, pedir a Deus que Ele nos dê força, nos dê, aleluia, coragem, ânimo para fazer a obra dele com excelência. Com excelência a obra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enviei este irmão para que a nossa glória acerca de vós não sejais vã nessa parte, para que, como já disse, passai está pronto. Então eu e você temos que estar pronto para fazer a obra de Deus. Temos que procurar estar pronto para fazer a obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A fim de, se acaso, os macedônios vierem comigo, e vós acharei despercebido, e não nos envergonhamos nós, para não sermos vós, para não sermos, perdão, perdi aqui, minhas amadas irmãs, não envergonhamos-nos, para que não sermos vos deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exaltar este irmão, para que primeiro fosse ter convosco, preparasse de antemão a vossa benção, já anunciada, para que esteja pronta como benção e não como avareza. Aleluia. Como a obra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é santa. A obra de Deus, ela é perfeita. Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que a palavra dele nos diz a mim e a você, que os olhos dele percorrem por toda a terra. Tudo que nós façamos, tudo que nós pensamos, aleluia, os olhos do nosso Deus estão vendo. Aleluia. Então, eu e você temos que fazer a obra com amor no nosso coração. Porque a obra de Deus, a obra não é minha, a obra não é de ser humano nenhum, mas a obra é de Deus. Esta palavra, minhas amadas irmãs, eu pedi a palavra a Ele para Ele me dar. E eu cheguei aqui nesse versículo de 2 Coríntios 9, verso 1. Eu fiquei ali, minhas amadas irmãs, lendo ali, querendo entender ali, e a minha mente não se abria. Pedi a Deus, o Espírito Santo, que se fosse me pregar este versículo, Ele abrisse o meu entendimento. E eu fui ler novamente para a honra e glória do nome do nosso Deus. E ali meu entendimento foi se abrindo, que ali era para quem está fazendo a obra de Deus. E muitas vezes nós pegamos a palavra e não entendemos, minhas amadas irmãs. Mas eis-me aqui, não é para fazer o que eu entenda, mas para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se Ele quer que eu pregue esse versículo aqui, eu tenho que pregar ele, porque a obra é dele. Ele que se responsabiliza, que abre o meu entendimento, é o Espírito Santo. Muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, aleluia, e não é do nosso jeito, minhas amadas irmãs. Não é da nossa maneira, mas é do jeito que Deus quer que eu e você façamos para Ele. Porque é para Ele que é a honra, para Ele que é a glória, para Ele que é o louvor. Não somos para ser humano nenhum na face da terra. Então temos que fazer, porque aquele que dá com amor, aquele que planta com amor, vai colher com amor. Tem aquele que diz, cada um vai colher o que plantar. O que eu plantar, eu vou colher. Como está falando aqui. Convosco preparasse de antemão a vossa benção, já anunciada, para que esteja pronta como benção e não como avareza. Então nós não temos que ser avarento, mas temos que ter o nosso coração cheio para Jesus. Ajudar aquele que Ele quer que ajude.
fazer algo na obra de Deus para agradar a Jesus. Não agradar o homem, mas aquele que fez, que deu seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Eu digo isto que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Então, se eu semear pouco, se eu fazer pouco, eu vou também ter pouco. Aleluia. E o que semeia em abundância também ceifará. Aleluia. Tem aquele que dando para Deus, para receber de Deus. Eu só quero receber da minha vida o que vem do Senhor. Porque o que vem... Perdão, minha amada, eu ainda estou um pouquinho gripada, mas eu estou boa, em nome de Jesus. Porque aquele que planta o amor, vai colher o amor. Vai receber flores da mão do Senhor. E aquele que planta pouco, muitas vezes com a mão ali, o coração fechado, pouco vai colher. Porque é dando para Deus que se recebe. Minhas amadas irmãs, que esta palavra venha ficar no seu coração. Deus sabe quem vai ouvir esta palavra. Eu não sei. Mas Deus sabe quem precisa ouvir. Que o amor de Deus esteja no seu coração. Fazer a obra de Deus, o amor no coração. Porque a obra é dele. A honra é dele. E o louvor é dele. Minhas amadas irmãs, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.